Eu estive na reunião do Conselho Deliberativo do Grêmio ontem e acredito que Grêmio e Arena Porto Alegrense chegaram numa encruzilhada. E agora o Grêmio tem que decidir um caminho a ser tomado. Começando mais um vídeo, sempre com a força e o apoio da Esportes da Sorte, a parceira do Grêmio. Aposte em quem aposta no tricolor. Ontem à noite, segunda-feira, né, estive na Arena para a reunião do Conselho Deliberativo e o tema central lá eram as finanças do primeiro trimestre, né, essa questão, falaram até da governança do projeto ali que está em andamento, enfim, consultorias. Tiveram alguns tópicos específicos ali na reunião, nenhum deles era exatamente sobre a Arena, mas em algum momento, ao final, né, dos temas ali que estavam pré-definidos, se abriu para os conselheiros usarem o microfone e falarem de algum tema livre, né, temas gerais, assim, assuntos gerais. E aí o tema Arena entrou bastante em pauta, porque mais de um conselheiro falou sobre isso de uma forma ou de outra, né? Teve um conselheiro ali, eu acho que puxou mais o assunto e aí se abriu um debate um pouquinho maior. Depois até o Gerbasi, né, um gremista aí conhecido, escritor, cineasta, músico e etc. O Gerbasi também falou muito da questão do memorial ali, né, do Museu do Grêmio. Que eu acho que também está envolto, é um assunto que se confunde aí com a questão da Arena, né? Porque tem responsabilidade da Arena também neste assunto e eu já vou explicar um pouquinho mais, né, o que o Gerbasi falou. Mas assim, eu cheguei a coçar a mão para pedir o microfone ali algumas vezes, né? Eu acho que eu não o fiz, talvez por dois motivos assim principais. Primeiro que eu sou meio pato novo, né? Eu tava ainda um pouco inseguro, assim, tipo, ainda tateando o ambiente, tentando entender o ambiente, né? As pessoas às vezes me perguntam, e aí, como é que tá sendo ser conselheiro? Cara, eu ainda não sei exatamente. Eu comecei esse ano, né? Todo mundo sabe, aliás, final do ano passado, mas assim, eu acho que essa foi a minha primeira reunião nestes moldes, né? Uma reunião que foi mais curta ali, a explanação inicial, e daqui a pouco já se abriu para assuntos gerais, né? De uma forma mais ampla mesmo, assim, sabe? Eu acho que teve outra reunião que foi a aprovação das contas lá dos semestres e tal, uma coisa assim, que também se abriu um pouquinho no final, mas foi diferente, não foi. Eram assuntos ainda ligados ao tema central da reunião, era uma coisa um pouco mais engessada. Cara, e fora isso, eu fui ao conselho ali mais para votar, sabe? Votar no presidente do conselho, votar em alguma coisa nesse sentido, assim, sabe? Então, reuniões mesmo como a de ontem foi, de certa forma, a primeira. Então, eu me senti meio assim, tipo, cara, recém cheguei aqui, nem tendo direito a mecânica das coisas, vou dar uma segurada, sabe? Acho que teve um pouco desse fator, né, para ser bem sincero. Mas também teve o fator que é o seguinte: eu quero entender mais essa coisa da Arena, eu quero entender mais duas coisas antes de sair palestrando e dando meu pitaco, assim. Eu quero entender o que o torcedor pensa, né? Porque eu acho que nós, conselheiros, somos, de certa forma, representantes da torcida do Grêmio. Nós somos torcedores também, só que a gente tem a voz que talvez milhares, milhões de outros gremistas não têm, né? Então eu até quero ouvir vocês aí, né? Deixem comentários e falem a respeito. Obviamente eu já li muita coisa em Twitter, em rede social, em WhatsApp, em amigos pessoalmente. Óbvio que eu já tenho uma noção, até por ser um torcedor também que frequenta o estádio, óbvio que eu já tenho essa noção, mas eu queria também entender um pouquinho mais a torcida, né, para poder me manifestar eventualmente até com mais estofo, assim. E eu queria entender também mais, e isso aí eu não sei se nós vamos entender publicamente ou se talvez eu vá conversar individualmente, em off, com pessoas do Grêmio, mas eu quero entender do Grêmio, cara. O que está acontecendo agora neste momento? Né? Eu vou direto ao ponto aqui. Um conselheiro perguntou, em dado momento, para o Márcio lá, né, o CEO do clube,
se o Grêmio não pensava em judicializar algumas broncas, algumas brigas com a Arena, né? E aqui, tipo, eu acho que eu não cometo nenhuma inconfidência ao dizer que a resposta foi não. Não, né? Até porque a resposta é a mesma, um tanto protocolar, que o Grêmio dá publicamente, né? O Grêmio, aliás, antes de assumir, né, a gestão Guerra já dava pistas de que seriam o tratamento com a Arena seria em tom conciliador, em tom assim de tipo, vamos parar de brigar e vamos tentar pegar junto aqui, né, ser parceiros e não inimigos. O Guerra sempre levou para esse lado, então a resposta do Márcio ali vai nessa linha, tipo, não, que tem conversas e tal, e que há cobranças, e que há momentos enfim, não só de flores ali, né, na relação interna do Grêmio com a Arena Porto-Alegrense, mas foi dito que, eu senti, tá, é um sentimento meu, não é nada que foi dito na verdade, eu senti o Grêmio um pouco complacente com os desmandos e até com os erros, com o não cumprimento contratual, por vezes, por parte da Arena, sabe? E aí por isso que eu digo que eu quero entender mais do Grêmio. De repente, pode ter coisas nos bastidores que a gente não sabe que estão acontecendo, conversas que estão rolando, tratativas que estão evoluindo, e o Grêmio não quer botar lenha nessa fogueira agora, não quer cutucar esse vespeiro agora, porque tá em outro caminho. E aí eu não sei que caminho é esse, se é que existe, né? Um caminho de daqui a pouco o Grêmio conseguir amistosamente encontrar soluções para assumir essa gestão da Arena Porto-Alegrense ali, ou para o Grêmio ter mais controle sobre algumas coisas, ou para daqui a pouco comprar a bendita gestão da Arena, como se falou muito na gestão Romildo, né? Não sei, não sei. Se o Grêmio estiver maquinando algo por trás dos bastidores ali que pode ser benéfico ao clube e que faz sentido essa postura mais pianinho, beleza, aí eu vou concordar com o Grêmio. Agora, caso não, e aqui eu deixo a minha opinião, obviamente, né? Também quero ouvir a de vocês aí, mas quero ler a de vocês, mas minha opinião, o Grêmio parece, vendo de fora, sem saber de eventuais pormenores, se é que eles existem, repito, o Grêmio parece estar chupando bala. Porque assim, ó, na reunião ali do conselho, foi falado de coisas assim, ó, da manutenção da Arena. Cara, nós não vamos nem entrar aqui na questão dos ingressos, até que ponto o Grêmio consegue intervir no preço dos ingressos, até que ponto a Arena é intransigente e tem a caneta na mão ou não tem. Eu nem vou entrar nesses pormenores. O gramado da Arena foi falado também, né, que a qualidade do gramado da Arena deixa a desejar, né, e talvez a gente tivesse condições de ter um gramado melhor ali, se a coisa fosse mais caprichada. Então, assim, o pessoal entrou em várias coisas, né? A manutenção, só o item manutenção, cara, tem assim, ó, o teto que tá preto, goteiras identificadas em alguns pontos da arena em jogos com chuva, sabe? Então tem várias coisas, assim. E para vocês terem uma ideia, o Grêmio tá em cima disso. O próprio Conselho Deliberativo tem uma comissão de patrimônio, se eu não me engano é essa comissão, que já fez levantamentos minuciosos sobre tudo de reparos que a arena precisa. Da goteira, da pintura, do não sei o que, do troço que está solto, tudo. O Grêmio tem mapeado. Acho que não é nem só essa comissão do Conselho Deliberativo, acho que o próprio Grêmio mesmo ali, em outra cúpula, digamos assim, também tem. E essas cobranças, segundo o Márcio, são feitas à arena. São feitas à arena. Ó, arena, a gente precisa desses reparos aqui. Tô pegando só o lado da manutenção, tá? E aí Márcio, disse que a Arena concorda com tudo. Que o Grêmio fala um negócio que precisa fazer e ela não diz assim, não, jamais farei isso, não, isso aí não é meu problema. Ela coloca simplesmente num plano de manutenção, que é um plano solto, um plano sem prazos, sem metas, e ela diz que está lá. E ela vai fazendo conforme o orçamento, enfim, conforme o orçamento previsto por eles, né, consegue cobrir. Só que aí, cara, teria que entrar na minúcia do contrato, porque lá deve dizer assim, ó, que a manutenção da arena é responsabilidade da arena. O Grêmio tá fazendo a parte dele do contrato, o Grêmio faz pagamentos mensais à arena.
não sei se é 1.700.000, tem umas questões até dos sócios. O Grêmio, na verdade, tem um monte de questão ali envolvendo grana que o Grêmio cumpre, que o Grêmio paga a Arena sagradamente. E na minha opinião, não está havendo a mesma questão por parte da Arena. A gente pode abraçar aqui vários itens que eles não estão cumprindo, mas só esse da manutenção, cara. A manutenção é manutenção. Não é escolher a manutenção que tu quer fazer, que tu pode fazer. O Gerbasi, como eu estava falando, pediu a palavra em outro momento. Nem era em meio ao assunto Arena tão especificamente ali. Ele tinha essa pauta dele mais programada já, de casa, digamos assim, né? Que ele, pelo visto, queria explanar ali há bastante tempo, que é sobre o Museu do Grêmio. Ele fez relatos sobre o memorial ali, que são assustadores, cara. Salas fechadas porque um projetor queimou a lâmpada e não projeta mais, né? Luzinhas que deveriam iluminar troféus apagadas e não dá para ver o troféu que tem ali do outro lado, né? Toda uma questão burocrática de uns painéis que não podem ser trocados porque tem um vidro na frente, e aí esse vidro só a empresa que instalou, que formulou ali o Memorial do Grêmio, que é uma empresa de Portugal, só os caras conseguem tirar aquele vidro, aí tem que chamar os caras de Portugal, e aí tipo assim, diz que tá largado às traças o Museu do Grêmio, né, o memorial ali. E ele se manifestou ali com certa ênfase, né, falando dos símbolos, da importância dos símbolos, eu concordo plenamente, cara. E ele disse que é uma vergonha. E a ideia dele era tipo assim, tá, se a Arena não resolve, porque isso tudo é falta de grana, né? É falta de grana que deveria estar sendo injetada ali e não tá. Desculpa. Se a Arena não resolve, vamos nós resolver. Ele estava até propondo ali que a gente se organizasse, daqui a pouco conseguisse empresários para, tipo assim, colocar ali reformar uma parte do museu e colocar a plaquinha ali da empresa que ajudou a revitalizar aquele pedaço ali do memorial e tal. Enfim, cara, ele meio que largou de mão assim, né, a ajuda da Arena, porque viu que a coisa não vem e pensou assim, vamos fazer uma força-tarefa nós, Conselho Deliberativo, nós, torcedores do Grêmio como um todo, né, empresários gremistas, e vamos, ele usou até essa expressão, vamos diminuir essa vergonha, pelo menos, porque ele considera que o museu tá uma vergonha. Eu confesso que faz um bom tempo que eu não vou, então eu não sei dizer, mas os relatos deles são assustadores, cara. E isso é outra coisa que tá sob a responsabilidade da Arena Porto Alegrense. E aqui nós nem estamos falando do entorno, né, daquelas contrapartidas e não sei o que da prefeitura e não sei o que lá. Nossa, porque essa história ela pode ser desmembrada assim para 1000 fatores, né? Estou pegando aqui pontos específicos que são óbvios, né? E aí também o tratamento da torcida, né? Aquilo que eu falei até hoje no Twitter, assim, sabe, cara? A Arena Porto Alegrense tem que entender o negócio futebol. Né? A Arena só existe por causa do Grêmio, por causa da torcida do Grêmio, graças à torcida do Grêmio. Só por causa disso ela existe, sabe? Então tem que tomar cuidado, o tratamento nos dias de jogo tem que ser pensado. E aí dá a impressão que todo problema que surge eles usam de muleta para justificar uma incompetência. Ah, mas é que o jogo era 7 horas, daí todo mundo quis entrar meio que ao mesmo tempo. Ah, porque o pessoal fica bebendo até a última hora, porque não tem cerveja no estádio. E aí eles quiseram entrar tudo ao mesmo tempo e tumultuou. Sim, tu tem que entender que vai acontecer isso sempre. Tu não tá aí para mudar comportamento da torcida do Grêmio, tentar convencer o pessoal a entrar mais cedo, mudar uma cultura. Não, tu tá aí para entender como ela funciona e se adaptar, se planejar para isso, sabe? Aí teve esse episódio agora do jogo, acho que foi do Cruzeiro, né, que foi a 7h30, ou foi o Grenal, não sei. Teve um jogo ali que, acho que foi do Cruzeiro, que o pessoal, teve gente entrando quase ao final do primeiro tempo, porque parece que era um rolo da meia entrada, né, que nunca cobraram com documento nenhum, então virou uma farra. Todo mundo começou a comprar meia entrada e aí eles quiseram estancar a sangria e começaram um belo dia a cobrar documento. Só que esse belo dia foi num jogo das 7h30, né, que já é tumultuado ali o horário por si só, e sem nenhum planejamento, sem nenhuma organização, e deu no que deu. Pessoas que tinham meia entrada ou não entrando ao final do primeiro tempo. Então assim,
Cara, o problema, daí agora eles querem inventar uma solução de imprimir um voucher da meia entrada e aí retira não sei o que, aí dança uma chula na frente da catraca, acerta ali uma conta matemática, dá 3 pulinhos e aí tu pode entrar. Não é assim, cara. É para facilitar, não é para dificultar. E assim, todo evento que tem meia entrada, ou quase todo, geralmente se pede um documento para comprovar mesmo. Não seria esse o mistério. O mistério é tu te preparar para isso. Abre uma catraca extra só para meia entrada, coloca mais catracas, mais funcionários, dá teu jeito, cara. Futebol é assim, tem essas particularidades. Entenda as particularidades e resolva, sabe? Então assim, ou cai fora, ou cai fora. Se é muito oneroso, se é muito difícil, se é muito isso aqui, já não está cumprindo um monte de coisa, se não vai cumprir um bom atendimento, a razão de ser daquela arena, que é a sua torcida, cai fora, velho, cai fora. E aí eu acho sim que, salvo aquela hipótese que eu falei no início do vídeo, que o Grêmio esteja tramando algo nos bastidores por um caminho mais amigável, salvo essa hipótese, cara, tem que judicializar. Tem que judicializar. E começa judicializando assim, ó, é o seguinte, a gente tem que pagar X milhões aqui para a Arena por mês, nesse mês a gente não vai pagar, a gente vai pegar esse dinheiro e vai arrumar aqui as goteiras, vai pintar o que tem que pintar, vai fazer não sei o que no gramado, porque isso é função deles, eles não estão fazendo. Então, de certa forma, eu estou pagando sim. Eu estou pagando a Arena, mas eu já estou direcionando esse dinheiro para onde, no contrato também, se exige que eles invistam. É isso, cara. Começa a usar esse dinheiro para pagar a Arena nas coisas que a Arena deveria fazer e judicializa. Azar. Senão, eu me considero até, sinceramente, um cara, como é que se diz, conciliador. Eu me considero, sabe? Eu acho que o caminho da paz, do diálogo, da parceria, sempre é o melhor. Mas ele tem um limite. Quando estoura esse limite e a outra parte segue deitando e rolando, daí tu já vira um idiota, tu não é mais um conciliador. Tu vira um bobo, né? E a outra pessoa e a outra parte monta em cima da tua cabeça. Que é o que mais ou menos está acontecendo com o Grêmio neste momento, na minha visão. Não sei o que vocês acham aí. Essas são as minhas impressões. Comentem à vontade, que eu quero entender também, me aprofundar um pouquinho mais no tema. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.